Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e é uma honra para mim poder estar expondo a minha temática nessa conferência. O Léo me convidou para poder falar de uma temática que ele centralizou nessa conferência, que é o tema central da conferência, é a manifestação da graça em um mundo polarizado. E essa é uma temática que ela atinge todos nós, porque nós estamos, de certa forma, no centro dessa polarização. E falar disso para mim é maravilhoso, e fiquei muito feliz pelo convite. Antes de tudo, claramente me apresentar. Me chamo Thiago, Thiago Luiz, eu moro em Realengo. Atualmente eu sou presbítero da Igreja Batista Anseio. Estamos situados aqui na região de Padre Miguel, próximo a Bangu, Realengo. E somos um grupo pequeno de pessoas. E graças a Deus, graças ao Senhor, Ele tem nos honrado aí no nosso dia a dia, durante os nossos cultos. Tem sido um tempo de bastante aprendizado, graças a Deus. E voltando à questão aqui, que nós estamos propostos a apresentar, essa temática, ela acredito que tenha mexido com todos nós que estamos envolvidos nessa conferência, porque, como eu disse no começo, ela trata de um assunto central onde todos nós estamos envolvidos. Então, o meu tema específico, o tema que nós vamos conversar aqui, é o tema a graça como ponte em tempos de divisão. Então, eu quero, nesses minutos que eu tenho, nesse pequeno período aí, que eu quero chamar a sua atenção para essa proposta de falarmos sobre essa graça como ponte em tempos de divisão. Qualquer um de nós, ao olharmos ao nosso redor, pararmos um pouco para refletir, vamos perceber essa polarização, essa divisão política, social, essa divisão de ideias, e essa divergência que não deveria em si nos separar, mas ela acaba nos separando e acaba criando grupos opostos, onde na verdade deveria haver uma melhor unidade, acaba criando grupos opostos. E não somente grupos opostos que divergem de algumas ideias, mas grupos opostos que, se não tivermos cuidado, acabam se tornando inimigos. E eu quero ler um texto aqui que eu separei para falarmos disso. Não será uma exposição exatamente do texto, mas quero usar esse texto para falarmos também dessa temática, tá? O texto está em Efésios 4:32 e o texto diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esse é o primeiro texto, quero que vocês guardem aí. O outro texto que eu achei muito oportuno de falarmos e nos basearmos é o texto de João 17:20 até o 23. Diz assim o texto: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e o que os tens amado a eles como tem amado a mim também. E Efésios 4:3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todos os textos, eles falam de forma específica sobre a unidade,
O último texto que eu li, ele fala sobre nos esforçarmos para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso toca totalmente e diretamente na temática que nós estamos conversando hoje. Qual o nosso panorama atual? A gente consegue perceber nos tempos atuais uma tensão muito profunda entre o ensino bíblico e a prática atual. Os textos que nós lemos, eles vão de confronto à realidade que nós estamos basicamente enfrentando. E se não tivermos cuidado, nós vamos talvez cair na mesma tentação de criarmos uma divisão, uma polarização devido às divergências de ideias que todos nós temos. Eu sou um pastor de uma igreja batista e existem outras divergências de ideias sobre, por exemplo, alguns contextos de outras denominações. São apenas ideias divergentes. E essas ideias não podem nos separar de certa forma. E o que nós lemos em Efésios, o que nós lemos em João e também em Efésios, no começo da minha palavra aqui, nós temos a total compreensão de uma união proposta, de uma unidade proposta. E lemos o exemplo de Jesus falando sobre a união dele com o Pai e dizendo que nós deveríamos ter essa mesma união. Embora a graça seja o fundamento essencial da vida cristã, que perdoa, une, reconcilia, muitas vezes não tem sido plenamente vivida como meio eficaz de superar divisões reais dentro da igreja. Estamos falando da igreja. Existe sim uma divisão entre igreja e mundo, de certa forma, e quando eu digo mundo, eu me refiro às práticas que ofendem a realidade bíblica, mas a nossa maior luta é contra essa divisão entre nós, entre o corpo de Cristo. Então, existem divisões doutrinárias e filosóficas entre congregações, por exemplo. É bom falarmos disso, é bom pensarmos nisso nesse dia de hoje. Essas divisões denominacionais, até mesmo às vezes de nossas próprias comunidades, elas geram afastamentos, geram conflitos, e acabam nos mostrando que o amor e a graça deveriam unir os irmãos. Só que às vezes não é isso que acontece. O amor e a graça não são mais fortes do que as discordâncias que nós temos. Quando o amor e a graça perdem para as nossas discordâncias, nós temos um problema aí. Temos um problema que precisamos resolver. A gente acaba desmerecendo o mandamento bíblico de que o amor cobre uma multidão de pecados. E que, na verdade, meus irmãos, a reconciliação, ela precisa ser perseguida. Acabamos, dentro dessa rotina corrida que é a nossa vida, a gente acaba perdendo alguns fundamentos bíblicos. Nós lemos alguns textos agora. Uma tendência crescente entre nós, essa polarização interna, ela é propagada por posturas sectárias, o nome é esse, posturas sectárias que isolam grupos uns dos outros, tornando difícil que a graça atue como vínculo efetivo de paz. Segundo nós lemos agora em Efésios 4:3. Em suma, meus irmãos, o panorama atual demonstra que, embora a graça seja doutrinariamente aceita como uma base de vida cristã e da salvação, a sua prática como ponte em tempos de divisão ainda é um desafio. E é um desafio urgente. A igreja precisa ter essa compreensão.
A igreja precisa ser constantemente chamada a cultivar a graça em seus relacionamentos. Porque com o tempo passamos a adquirir conhecimentos, passamos a adquirir conhecimento teológico, conhecimento histórico em si, e a gente perde essa prática, perde a prática que precisamos cultivar, que seria a graça em nossos relacionamentos. E essa graça aqui, ela não divide, ela une. Quando olhamos um ambiente polarizado, olhamos divergências comuns entre nós e vemos que essa polarização, essa divergência, os conhecimentos acabam nos separando, a graça precisa ser resgatada. Nós precisamos recompreender a realidade da graça para que a gente possa aplicá-la em nossos relacionamentos. Para que Cristo venha a ser uma realidade em meio a essa polarização, resolvendo esse problema. Só que é um problema que nós causamos. Falar hoje sobre graça em meio ao mundo polarizado e separado por ideias, e que essa graça precisa nos unir, é um grande desafio, porque geralmente o nosso orgulho está muito alto, o nosso orgulho do conhecimento que temos, que pensamos ser muito, mas do pouco conhecimento que temos e do conhecimento que o próprio Deus nos permitiu ter. Se temos um certo conhecimento sobre algo, se temos uma ideia que difere da ideia de alguns outros irmãos, esse conhecimento precisa colocar em nós humildade a ponto de compreendermos que se nós temos esse conhecimento é porque o próprio Deus nos permitiu ter. Lembra que nós, em algum momento, nós não conhecíamos o Senhor, nós não tínhamos sido ainda atraídos para a sua graça, e pela sua própria graça, pela graça divina, nós fomos atraídos para Ele. Então, sabendo que nós não temos participação nesse ato salvífico, nós temos que ter a humildade de reconhecer que tudo que temos veio do Senhor, veio totalmente dele, para que possamos usar isso para edificar uns aos outros. Nós lemos no início, João 17, do 20 ao 23, Jesus faz a sua oração sacerdotal, um pouco antes da cruz. Vocês conhecem essa passagem. Dirigindo-se ao Pai em favor não apenas dos discípulos presentes, mas de todos os futuros crentes, aqueles que haveriam ainda de ser salvos. Jesus apelava para a unidade da igreja, comparando-a à unidade perfeita da Trindade. Se você ler cada trecho de João 17, você vai perceber que Jesus ele focaliza nessa unidade. E esse ato, essa preocupação, ela serve como testemunho vivo para o mundo acerca da missão divina. Quem é o nosso espelho? Jesus Cristo. Jesus Cristo se preocupava com a unidade da igreja. E como que nós podemos resolver esse problema? Como que nós podemos resolver e conviver uns com os outros em meio às divergências existentes? E são muitas divergências existentes. Não me refiro a heresias, não me refiro a fundamentos que são ditos por outras pessoas que afetam diretamente os princípios fundamentais. Eu me refiro a divergências mesmo. Essa aparente e real polarização, ela dialoga conosco para que nós possamos nos despertar e como conviver com isso tudo. Como conviver com isso sem perder a nossa identidade, por exemplo, e mantermos a nossa fidelidade no que acreditamos, mantemos a nossa fidelidade às Escrituras e não perdemos
essa unidade que deveríamos ter, que Jesus nos ensina. Nesse tempo, a igreja nascente enfrentaria perseguições, divergências culturais e desafios dentro da diversidade de seus membros. Isso é padrão, isso acontece. E Jesus antecipava essa divisão e buscava uma unidade espiritual real, manifestada pela graça e pelo Espírito que o mundo pudesse crer. O mundo olharia para essas palavras, o mundo ouviria essas palavras e perceberia que a graça do Senhor, ela nos une. Ela certamente e ela efetivamente nos une. Paulo, ao escrever para a igreja que se reunia em Éfeso, ele está de frente com uma igreja complexa e uma igreja diversa. Isso é familiar para você? Uma igreja complexa, uma igreja com problemas. As igrejas locais possuem problemas. Paulo está, teoricamente, gritando para esses irmãos, para que eles fizessem todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Paulo estava quase que gritando: olha, conservem o vínculo, conservem, se esforcem para conservar a unidade, pelo Espírito do vínculo da paz. Naquele contexto, meus irmãos, haviam diversas tensões entre judeus e gentios convertidos. A igreja primitiva estava avançando e outras pessoas que os judeus não imaginavam estavam sendo salvas. O evangelho estava indo além do que eles esperavam. Gentios estavam sendo salvos. Pessoas que não professavam a mesma fé estavam sendo alcançadas naquele momento. Paulo enfatiza que a unidade deve ser mantida como fruto da graça. Vou repetir. Paulo enfatiza que a unidade ela precisa ser mantida como fruto da graça. Ambos os textos ressaltam a unidade em meio à diversidade. E em meio a essas insistentes divisões, a graça une os crentes em Cristo, pela presença do Espírito. Não pela uniformidade humana ou força própria, mas quem une é o Espírito. Enquanto andarmos desunidos, estamos, de certa forma, deixando de lado aquilo que é realmente importante. Então, eu quero destacar aqui, eu não quero me alongar, eu não quero que você fique enfadado de uma realidade, talvez de uma mensagem não muito objetiva. Então, eu quero ser muito objetivo no que eu estou dizendo hoje. Eu quero destacar aqui, eu separei 4 pontos importantes para viver e ser ponte em tempos de divisões. Em tempo de divisão, que é o tempo que nós estamos vivenciando hoje. Então, queria que você desse total importância a esses simples pontos que eu separei, porque pode parecer muito difícil convivermos com essa diferença, convivermos com essas diferenças que a polarização política, a polarização de ideias, a polarização teológica, que é o principal tema aqui, que afeta nós cristãos. Pode parecer difícil conviver, só que nós conseguimos conviver com a graça de Deus. Essa mesma graça que nos permite conviver é a mesma graça que nos traz à tona para enxergarmos que é possível convivermos com essa diferença. Buscar a unidade em Cristo, não em uniformidade em si. Unidade é comunhão no Espírito, não uma cópia mecânica entre irmãos. Então, respeitar diferenças com amor, buscando o que há de comum em Cristo. O que isso quer dizer? Olharmos as Escrituras, olharmos os princípios que nós temos, que nós aprendemos em nossa igreja local,
Princípios esses que são extraídos da Bíblia. Então, aqueles princípios que têm em comum, e nós temos princípios em comum, irmãos. Somos fundamentados, na verdade, nos princípios mais comuns das Escrituras. E é isso que tem que nos unir. Não deixarmos que divergências e essa imensa polarização, e repito essa palavra algumas vezes porque é a cerne da questão. Essas diferenças não podem nos separar. O outro ponto é fazer esforço consciente para preservar a paz. Esse esforço, ele vem de nós. E esse esforço, ele não pode esperar que o outro faça isso. Nós não podemos esperar que o outro faça. Nós temos que ser ativos nessa questão, não reativos. Temos que ser ativos em nos esforçarmos para que possamos ser conscientes e preservar esse vínculo entre nós, irmãos, entre nós. A graça demanda disposição ativa para reconciliar, perdoar e evitar contendas. Contendas essas que promovem a divisão. Nós lemos isso lá em Efésios. Efésios 4:3, se eu não me engano. Sermos ativos, perdoar ativamente, evitando contendas que promovem divisão. Se você ler com calma o capítulo 4 de Efésios, você vai aprender de forma profunda essa parte resumida que eu estou dizendo aqui. Temos que ter um esforço ativo para promover essa unidade. Temos que buscar aquilo que temos em comum em Cristo e manter esse vínculo da paz. O tópico 3, viver a graça que une pela dependência do Espírito. Temos uma dependência no Espírito. Fazemos parte do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. E se fazemos parte do mesmo corpo, e Paulo, quando ele faz uma comparação, ele faz uma alegoria de que os membros eles não conseguem ser independentes um do outro. O olho precisa do nariz, a boca precisa da mão e vice-versa. Cada um tem uma função. Cada membro tem uma função dentro do corpo, onde o cabeça é Cristo. E dentro dessa temática do tópico 3, que é viver a graça que une pela dependência do Espírito, a gente tem que reconhecer que sem o Espírito Santo a unidade é impossível. Você tem o Espírito Santo? Se você tem, a unidade é possível. Se você não tem, a unidade é impossível. Pois ele é o vínculo que mantém o corpo unido, capacitando ao amor e à humildade. Para ter unidade em meio às divergências, em meio à grande polarização, é necessário ter humildade. Senhor, que o Senhor nos dê humildade nesse tempo, para que possamos romper isso, para que possamos romper a diversidade. Que o Senhor nos dê humildade, e só conseguiremos isso através e juntamente com o Espírito Santo. Nós temos que entender e compreender que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos do Espírito Santo para viver. Dependemos dele para perdoar. Ele nos convence, nos ensina, nos conduz. O tópico 4 é testemunhar a unidade como evangelho. A unidade manifesta a glória de Deus. Isso é um fato. E atrai o mundo para Cristo. Em João, João nos ensina que o mundo ele olha para a unidade da igreja, ele observa como nós amamos uns aos outros, e isso faz com que eles percebam que nós somos realmente filhos de Deus. Portanto, ser ponte implica em ser exemplo vivo da reconciliação e o amor divino. O que nós carregamos como cristãos não é apenas um bom testemunho, mas nós carregamos uma identidade. Nós somos uma identidade aberta na rua. Sabe a nossa identidade? Nós temos que mostrar
para as pessoas saberem quem nós somos uma identidade, nós somos um RG que anda aberto na rua. As pessoas precisam olhar para nós e saber quem nós somos. E não apenas quando estamos com uma Bíblia na mão. As pessoas precisam olhar para nós e perceber, ali tem um crente, ali tem um cristão. Não apenas que ali tem um cristão batista de confissão reformada, não apenas que ali tem um cristão presbiteriano, ali tem um cristão assembleiano, mas que ali tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus ali, passando por aquele lugar. Então, eu vou repetir o último tópico. Ser ponte implica em ser exemplo vivo da reconciliação e do amor divino. O capítulo 26 da Confissão Batista, a segunda Confissão Batista de Londres, nos remete à unidade da igreja mediante a graça de Cristo derramada sobre nós. Eu vou ler aqui. A Igreja Universal ou Católica, com respeito à obra interna do Espírito e da verdade e da graça, pode ser chamada invisível. Consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. A igreja é a esposa, o corpo e a plenitude daquele que é tudo em todos. Todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho e obediência a Deus mediante Cristo, de acordo com o Evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de santos. De que se compõe a igreja visível, e todas as congregações deveriam ser constituídas de pessoas assim. O resumo desse tópico da segunda Confissão Batista de Londrina, de 1689, ele está falando sobre como é a igreja, o que é a igreja, que são essas pessoas ao redor do mundo que professam a fé no Evangelho e a obediência a Deus. Isso quebra qualquer polarização. Aos que têm o conhecimento, essa confissão de fé, ela é baseada totalmente nas Escrituras, trazendo para a gente um conhecimento sistemático dos temas principais da Bíblia. Isso quebra qualquer tipo de polarização. Todas as congregações deveriam ser constituídas de pessoas assim. A graça, como base de unidade, é o alicerce da nossa salvação. E ela nos une em uma comunhão espiritual, meus irmãos. É um presente que nós temos e que recebemos por meio de Cristo. Como eu disse, não é por nossos méritos. A unidade de todos que foram alcançados pela graça de Deus é a base para a unidade do corpo de Cristo. A graça nos capacita a perdoar. A graça nos ensina que, da mesma forma que fomos perdoados, somos chamados a perdoar uns aos outros. Perdoar não é fácil, mas a graça de Deus nos capacita a fazê-lo, construindo pontes entre pessoas. A graça para humildade é fundamental para que nós possamos lidar com essas divisões, reconhecer que somos pecadores salvos pela graça, somos mais aptos a nos relacionar com os outros com humildade. Ela nos habilita que nós possamos nos relacionar com os outros com total humildade. A soberania de Deus nos ajuda a não sermos arrogantes em nossas convicções. E nós somos arrogantes muitas vezes. Mas a graça nos ajuda a nos relacionar com humildade, sabendo que podemos aprender uns com os outros. E o último tópico é a graça como motivação para o amor. A graça de Deus nos constrange a amar uns aos outros. Ela tem que nos constranger, meus irmãos, a amarmos uns aos outros.
É o amor de Cristo que nos une, apesar das nossas diferenças. A unidade na igreja não depende de todos pensarem o mesmo, mas de todos amarem o mesmo Senhor. Nós concordamos em tudo que é essencial no Evangelho, nas Escrituras. E essa graça como ponte, em um período de divisão, em um tempo de divisão, ela nos une. E ela cumpre o que nós lemos Jesus falando sobre a união dele com o Pai, e que nós deveríamos ser um. E nós devemos ser um, meus irmãos. Devemos ser um com ele. E eu termino essa minha oportunidade dizendo que, e desejando que essa graça nos alcance, nos constranja, para que possamos viver essa unidade real na Igreja de Cristo. Não podemos de forma alguma permitir com que essas divergências, essa polarização, ela crie muros que Jesus já derrubou. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê força para que possamos olhar essas realidades, esses fundamentos bíblicos, possamos ter humildade e amar uns aos outros, e os outros olharão para a igreja de Cristo e verão: ali existem homens e mulheres de Deus. A igreja, ela continua linda, a igreja, ela continua real, e assim eles verão Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém.